Meninos, tudo bem? Então vamos lá para a nossa aula de filosofia de hoje, tá? Então, estamos trabalhando, né, com a filosofia medieval. Vamos voltar inicialmente um pouquinho, né, no conteúdo da aula anterior, antes de começar com os exercícios, certo? Então, né, retomada de conteúdo inicialmente. Então, vamos lá. Então, o pensamento cristão, né, a patrística e a escolástica. Então, inicialmente, né, a gente vai ter o pensamento cristão medieval, dividido principalmente, né, entre a patrística e a escolástica, essas duas formas, né? O pensamento cristão medieval, ele enfatizava as questões teológicas, como, né, o dogma da Trindade, a relação razão e fé e a liberdade. Eram os três temas mais trabalhados, né, enfatizados, certo? E o pensamento cristão, então, teve como momento a patrística, certo? Cujo principal expoente, quem foi? O principal expoente, o principal representante foi Santo Agostinho, que foi influenciado pelo neoplatonismo, né? Pelas teorias de Platão, vamos dizer, o novo platonismo, vamos colocar assim. E Santo Agostinho reflete principalmente, né, as ideias sobre a supremacia da alma sobre o corpo, a predestinação, o livre-arbítrio, são algumas, né, das ideias vão colocadas, né, de Santo Agostinho. Bom, já a escolástica, né, teve como principal representante Santo Tomás de Aquino, né, que foi influenciado pelo aristotelismo, ou seja, por Aristóteles, né, e ele propõe, né, o que? A distinção entre ser e essência e as provas da existência de Deus. Então, aqui são os dois momentos que nós estamos trabalhando, né, a patrística e a escolástica. Bom, a patrística, né, a matriz platônica nos argumentos da fé. Tem, então, Santo Agostinho como principal representante. Então, o pecado é o afastamento de Deus. Então, ali, de acordo com ele, o que era proposto? Né? A superioridade da alma sobre o corpo, boas obras ou graça divina, né? A liberdade humana e pecado, né? Quer dizer que o homem é livre para pecar, vamos dizer, a liberdade dele leva ao pecado. E a precedência da fé sobre a razão. Era o que pregava, né, o Santo Agostinho. Bom, já na escolástica, né, a inspiração aristotélica nos caminhos de Deus, a questão dos universais, né, o que há entre as palavras e as coisas, e como principal representante, Santo Tomás de Aquino, né, a cristianização de Aristóteles, né, ele cristianizou, né, Aristóteles, até para que muitas ideias, né, muito do que pregava Aristóteles pudesse ser usado pela igreja. Daí, né, se chamar essa parte também de utomismo. Então, por quê? Porque era por Santo Tomás de Aquino essa parte, então, daí o tomismo. Então, a filosofia de Tomás de Aquino parece ter, então, nascido com objetivos claros, não contrariar a fé. Foi nesse momento que surgiram as universidades, né? Porém, né, tudo que era utilizado, a fé, ela estava em primeiro lugar. Então, não iria contrariar a fé. Teria uma explicação racional, porém de forma que a fé não fosse contrariada, certo? Né? A distinção entre ser e essência e as provas, né, da existência de Deus. Então, isso era o que era pregado por Santo Tomás de Aquino. Bom, então vamos lá, né, para a correção das nossas atividades, né, a segunda parte aqui, aula 2, certo? Vamos lá. Bom, questão número 1. O que foi a filosofia medieval? Gente, as respostas dessas questões todas estavam no texto que eu enviei para vocês. Então, era só fazer o quê? Uma interpretação do texto que você encontrava a resposta lá. Então, eu já fui lá e tirei a resposta para vocês e coloquei aqui, tá? Então, ó, chamamos de filosofia medieval a filosofia que se desenvolveu na Europa durante a Idade Média, entre os séculos, né, 5 e 15, como este período foi marcado por grande influência da Igreja Católica nas diversas áreas do conhecimento, os temas religiosos predominaram no campo filosófico, certo? Daí, né, o que tenha sido a filosofia medieval. Questão 2. Quais foram as características e principais questões debatidas e analisadas pelos filósofos medievais? Então, vamos lá, gente. Ó, a relação entre razão e fé, a existência e natureza de Deus,
fronteiras entre o conhecimento e a liberdade humana, a individualização das substâncias divisíveis e indivisíveis. Então, praticamente, essas foram as características, né, e principais questões debatidas. Questão 3. Como ficou caracterizado o período patrístico e quem eram os padres da igreja? Então, gente, o período patrístico, ele ficou caracterizado pelos esforços dos apóstolos João e Paulo e dos primeiros padres da igreja para fazer uma ligação entre a nova religião e o pensamento filosófico da época. E os padres da igreja foram os filósofos que, nesse período, tentaram conciliar a herança clássica, né, greco-romana, com o pensamento cristão. Questão 4. A patrística possui um propósito evangelizador. Comente, que propósito era esse, né? Então, essa doutrina tinha também um propósito evangelizador, qual? Converter os pagãos à nova religião cristã, certo? Então, era um período muito complicado também, né? O período medieval, onde praticamente você tinha que estar dentro daquela religião. Se você pregasse, né, uma outra coisa, né, que fosse contrário àquilo que a igreja pregava, você era acusado de heresia. Então, foi um período muito complicado, onde muitos que eram acusados de heresia acabavam indo, né, para a Inquisição e muitas vezes, né, eram mortos. 5. Quais ideias foram introduzidas pela patrística? Ela introduziu ideias antes desconhecidas para os filósofos greco-romanos. A ideia de criação do mundo, de pecado original, de Deus como trindade una, de encarnação e morte de Deus, de juízo final ou de fim dos tempos e ressurreição dos mortos. E, né, precisou também explicar como o mal pode existir no mundo, já que tudo foi criado por Deus, que é pura perfeição e bondade. Ideia de que todo homem possui uma consciência moral e um livre-arbítrio, que todos temos a consciência do que é certo e errado, do mesmo jeito que temos o direito de escolha para fazer ou não cada coisa, mesmo sabendo que acarretarão consequências. Quem foi Santo Agostinho e sua importância? Então, Agostinho, né, ele foi um grande filósofo pela penetração filosófica na análise de alguns problemas e na sua grandiosa concepção do mundo, do homem e de Deus. Por que ele foi importante? Porque ele foi o principal expoente da patrística, ou seja, foi o seu principal representante. 7. Santo Agostinho faz várias reflexões durante o período medieval. Cite as principais temáticas abordadas nessa reflexão. Então, vamos voltar até lá naqueles conceitos iniciais que eu coloquei para vocês. A superioridade da alma sobre o corpo, boas obras ou graça divina, liberdade humana e pecado, precedência da fé sobre a razão. Essas foram as principais reflexões, né, de Santo Agostinho durante o período medieval. 8. Fale sobre o conceito de graça divina defendido por Agostinho. Então, segundo o filósofo, né, o ser humano que trilha a via do pecado só consegue retornar aos caminhos de Deus e da salvação mediante a combinação de seu esforço pessoal, de vontade e a concessão imprescindível da graça divina. Então, sem a graça de Deus, o ser humano nada pode conseguir. Essa graça, no entanto, seria concedida apenas aos predestinados à salvação. Então, assim, você teria que ter, né, fazer as boas obras e também seria necessário essa graça divina. Se você não tivesse essa graça divina, mesmo mediante as boas obras, você não seria salvo. Então, era necessário que você fosse o quê? Predestinado. Além das boas obras, teria o quê? Uma predestinação. Você, para ser salvo, teria que ter essa graça. Se você não a tivesse, você não seria salvo. 9. O que foi o pelagianismo e por que foi considerado heresia? Bom, gente, então o pelagianismo, né, como ficou conhecido, a doutrina herética formulada por Pelágio, né, um monge britânico que viveu entre os séculos 4 e 5 depois de Cristo. O pelagianismo, ele nega especialmente a verdade acerca do pecado original. Então, a doutrina pelagiana foi condenada como heresia pela igreja em diversos concílios. Então, ele praticamente nega tudo que está escrito na Bíblia. Então, daí, né, ele ser considerado heresia, porque tudo que é pregado pelo pelagianismo está indo contrário ao que a Bíblia fala.
Então, gente, o que seria então esse pecado original? Então, vamos lá. Pecado original é a designação dada na teologia com referência ao estado, condição e qualidade de pecado em que todos os homens nascem. Então, o significado da expressão pecado original refere-se especialmente a 3 aspectos principais acerca da pecaminosidade da humanidade. Primeiro, a expressão pecado original implica no pecado que é derivado da raiz original da raça humana, ou seja, ele foi cometido pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então, inicialmente, eles não tinham pecado. Porém, depois, de desobedecer a Deus, ingerir a maçã, a partir daí eles pecaram. E, segundo a expressão pecado original, também se refere à verdade bíblica de que todos os descendentes daquele primeiro casal estão contaminados por esse pecado. Então, daí, todos nós, somos o quê? Pecadores. Isso significa que o homem já nasce em pecado, ou seja, ele não aprende a pecar por influência externa ou mesmo por imitação. Ao contrário, ele já nasce em estado de inimizade contra Deus, certo? Então, nós somos pecadores, nós o que? Temos pecado. Então, é necessário o quê? Nascermos de novo, Ou seja, daí vem o que? O batismo, um nascimento. Você naquela passagem, praticamente os seus pecados ficaram para trás. Você está nascendo novamente. E terceiro, o pecado original é assim denominado porque nele está a raiz de todos os outros pecados que todos os homens cometem ao longo de suas vidas. 10. O que foi a escolástica e quem foi o seu principal representante? A escolástica foi um movimento que pretendia usar os conhecimentos greco-romanos para entender e explicar a revelação religiosa do cristianismo. As ideias dos filósofos gregos Platão e Aristóteles adquirem grande importância nesta fase. A filosofia escolástica, então, apareceu com o intuito de promover a harmonização entre os campos da fé e da razão. E quem foi o seu principal representante? Foi São Tomás de Aquino, tá, gente? 11. Qual era o método utilizado pela escolástica? O método da escolástica é o método da disputa, ou seja, a disputa consiste na apresentação de uma tese, que pode ser defendida ou refutada por argumentos encontrados na Bíblia, na obra de Platão, Aristóteles e demais padres da igreja. Então, trata-se de um pensamento subordinado a um princípio de autoridade. Então, gente, a filosofia, ela leva você, a argumentar, a criticar, a ter um posicionamento. Daí, ser defendida ou refutada com argumentos. Então, ela leva você a pensar, a ter um pensamento crítico, um posicionamento diante das situações que se apresentam para vocês, certo? Então, gente, até a próxima aula. Beijos, tá? Na próxima aula a gente continua com as correções. Então, até mais. Bye, bye.